Boa noite, pessoal do terceiro módulo. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Hoje, gente, além de fazer uma revisão sobre o que eu falei na última aula presencial sobre a dança, quero também dar continuidade. Vamos lá, então? Bom, gente, primeiramente, vamos ao conceito de dança. Isso já mencionei para vocês. A dança é a arte de mexer o corpo de maneira sequenciada, ritmada e harmônica. Isso é o que é a dança. Na nossa última aula, eu também contei como a dança surgiu de acordo com a história. De acordo com a história da dança, o surgimento dela se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Aos poucos foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos através de palmas. Então, os primeiros passos de dança foram batidas no chão, que os homens pré-históricos faziam em torno de uma fogueira, caminhando em círculos e associando a música pré-histórica também, que consistia em batidas, ou no próprio corpo, ou em objetos. E por que é que o homem pré-histórico resolveu dançar e também cantar, né? Por que o homem pré-histórico dançava? Porque ele acreditava que podia se comunicar com a natureza através da dança. E não só através da dança, mas através da música, através do teatro pré-histórico e também através de pinturas. E porque o homem queria se comunicar com a natureza? Porque ele acreditava que a natureza era uma espécie de Deus, né? E esse Deus era muito importante para o homem pré-histórico, que acreditava que o Deus natureza tanto lhe dava o que era necessário à sua sobrevivência, como, por exemplo, as frutas, a água para beber, como dava também as catástrofes, as dificuldades para a sobrevivência, como a seca, as grandes tempestades e muitas outras coisas. Então, qual era a intenção do homem? Comunicar-se com essa natureza, pedir-lhe aquilo que era necessário à sobrevivência e também pedir-lhe que afastasse os perigos, as adversidades. E era através da dança e de outras artes pré-históricas que o homem acreditava poder se comunicar com a natureza. E na antiguidade, pessoal, nas primeiras civilizações humanas, como o Egito e a Grécia, a dança continuou sendo utilizada para os mesmos fins. Ela continuou servindo como um meio de comunicação entre o homem e o divino. Os egípcios antigos, por exemplo, dançavam para que os seus deuses lhe trouxessem o sol e a chuva. Um dos deuses mais importantes, talvez o mais importante na antiguidade egípcia, era o deus Ra, ou Amon-Ra, que era o deus do sol. O Egito é um país com uma grande incidência de luminosidade, né? É no Egito que se localiza o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Então, é compreensível que um dos seus deuses mais importantes fosse ligado ao sol mesmo. Outra entidade importante era a deusa Ísis, que era a deusa da fertilidade. As mulheres dançavam para Ísis pedindo que lhe desse mais filhos, que lhes dessem mais filhos. Inclusive, acredita-se que era a dança do ventre, que é uma dança praticada ainda hoje, que se dançava em homenagem à deusa Ísis, na intenção de que a deusa desse mais filhos às antigas egípcias.
E na Grécia acontecia o mesmo, as pessoas dançavam para homenagear aos deuses. Inclusive, a mitologia grega tem a sua própria versão para o surgimento da dança. De acordo com a mitologia grega, teria sido uma deusa que criou a dança. Acompanhem aí. A mitologia grega atribui a origem da dança a Reia, que ensinou sua arte aos curetes em Creta. Na verdade, a Reia, ela não era bem uma deusa, ela era uma das figuras mitológicas que vieram antes dos deuses. Ela era uma titã. Segundo a mitologia grega, os titãs foram destruídos pelos deuses que vieram ocupar os seus lugares. Então vamos ver o que a mitologia grega conta exatamente sobre Reia. Reia, ela era casada com Cronos. Cronos era o rei dos titãs e Cronos destronou o próprio pai, que se chamava Urano. Uma vez que ele tinha medo também de que pudesse ser destronado pelos próprios filhos, ele os comia assim que nasciam. Então, vejam, essa é uma imagem, essa imagem aí abaixo é uma imagem que representa Cronos. Cronos também é tido como o deus do tempo. Inclusive, essa palavra Cronos, ela deu origem a muitas que existem na língua portuguesa e utilizamos hoje em dia, e estão todas relacionadas ao tempo. Por exemplo, cronômetro, cronologia, são palavras relacionadas a tempo e vêm de Cronos. Mas voltando à história que eu estava contando, sua esposa Reia, porém, enganou Cronos quando sua última criança, Zeus, nasceu. Ela escondeu Zeus em uma caverna escura em Creta e, em vez de entregá-lo, deu uma pedra enrolada em faixas de pano para Cronos comer. Ela também pediu aos curetes, que eram semideuses armados, para dançar uma dança de guerra em torno da caverna, gritando e batendo nos escudos com as espadas, para que Cronos não escutasse o bebê Zeus chorar. E vocês sabem quem era Zeus? Vocês já ouviram esse nome, eu acredito. E os curetes? Quem eram os curetes? Curetes eram os moradores de uma cidade chamada Creta. Foi em Creta que a titã Reia escondeu seu bebê Zeus, escondeu para que o titã Cronos não o devorasse. E pediu para que os curetes batessem nos seus escudos. Os curetes eram guerreiros, né? E pediu para que os curetes batessem com as espadas nos seus escudos para fazer muito barulho e abafar o som do bebê Cronos. Aliás, do bebê Zeus, para que Cronos não o escutasse chorar. E Zeus cresceu, se tornou um adulto forte e poderoso, assim como o pai, e olhe lá o que aconteceu. Quando mais tarde Zeus destronou seu pai, os curetes se tornaram os sacerdotes no novo mundo. Seus descendentes continuaram suas danças de guerra como parte de suas cerimônias religiosas. Então, o que Cronos previa aconteceu. Ele foi destronado pelo seu filho Zeus, que deu origem a uma nova era, uma era em que os titãs não dominavam mais a Terra, não eram mais os donos do mundo. Quem passou a dominar o mundo foram os deuses, e o rei dos deuses era, segundo a mitologia grega, Zeus, o deus dos raios e das tempestades. Ele era o pai dos outros deuses, a exemplo de Atenas, a deusa da sabedoria, Cupido, o deus do amor, Afrodite, a deusa do amor, Apolo e muitos outros. E os curetes que ajudaram Reia a salvar a vida de Zeus
se tornaram sacerdotes nessa nova era. O que são sacerdotes? São pessoas a serviço de uma determinada religião, uma determinada igreja. E era através da dança que a dança que foi inventada por Rhea, inclusive, que os sacerdotes tentavam se comunicar com os deuses e homenagear os deuses. Olhem, notem que desde a pré-história até aí, a dança ela serve como um canal de comunicação entre o homem e os seus deuses, as suas entidades divinas. Então ela é até aí algo sagrado para o homem, algo que tem uma representação religiosa muito forte. Tá, pessoal? Por hoje vamos ficar por aqui. Eu vou mandar para vocês o texto escrito e na sequência vocês vão fazer uma atividade. Eu não vou passar a atividade, ela está aqui no slide, mas eu vou enviar para vocês escreverem que é melhor, tá? Vocês vão ler o texto com calma sobre a origem da dança de acordo com a mitologia grega e vão responder as questões que seguem, tá certo? Qualquer dúvida, falem comigo através do grupo ou do PV e se precisarem de alguma explicação, eu estou à disposição de vocês. Um abraço a todos e até mais.